queridos irmãos, ouvintes. E nesta mensagem vamos falar sobre o que mais o nosso Senhor Jesus narrou durante sua passagem na terra, sobre o inferno. O inferno é real. É muito comum ouvirmos expressões como esta: o inferno é aqui mesmo. Deus é muito bom. Não faria um lugar tão terrível para mandar o homem. O inferno é a sepultura. Esta vida aqui já é um inferno. Será que o inferno é uma realidade? O que fazemos para tirar esta dúvida enganosa? Satanás que coloca este tipo de dúvida na mente das pessoas. Estamos certos que o inferno existe. O inferno é uma realidade. Ninguém duvide, pois a Bíblia nos afirma. No Novo Testamento existem 260 capítulos e é mencionado 234 vezes um castigo eterno para os ímpios, os incrédulos, os desobedientes. Imagina-se uma estrada de 260 quilômetros e você encontrasse 234 vezes uma placa: esta estrada leva ao inferno. Você continuaria nela? Claro que não. Só no Novo Testamento o Senhor está nos advertindo da sua existência 234 vezes que o inferno é real. O inferno é uma realidade. Foi Jesus quem falou. Deus não mente. Jesus é a verdade, é o caminho. Jesus nunca contou uma mentira e ele falou. E nós temos que acreditar. O lugar do fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Mateus capítulo 5, versículo 22, inferno de fogo. Mateus capítulo 23, versículo 33, lugar de condenação. Existem 3 palavras na Bíblia traduzindo a palavra inferno. Primeiro, Sheol, e a palavra hebraica. A tradução de Sheol no grego do Novo Testamento, Hades. Tanto Sheol no hebraico ou Hades no grego significam o lugar dos espíritos dos mortos. Alguns traduzem por sepultura, mas não é uma tradução correta. Foi para tirar esta dúvida que Jesus, uma outra palavra, Guiena, só Jesus derramou luz sobre o assunto. Existia o vale de Rinom, onde só jogara o lixo da cidade de Jerusalém, lugar imundo, de miséria, lugar de trevas, antes local de sacrifício de crianças que eram sacrificadas. É um lugar de sofrimento eterno. Este lugar Jesus usou como uma figura para exemplificar o inferno. Passou para grego como Guiena. Guiena é uma palavra correta para traduzir a palavra inferno, lugar de sofrimento, castigo eterno. Na segunda carta de Pedro,
2 Pedro capítulo 2, versículo 4, precipitando-os no inferno. O inferno aí é outra palavra de origem latina que veio para o grego. O tártaro, lançado no Tártaro. Tártaro, lugar de punição dos mortos. Tártaro é Guiena. E na mesma ideia, Deus precipitou os anjos de onde? No inferno. Pergunta-se, o que se coloca na sepultura? É o corpo material? Anjo tem corpo material? Não, espiritual. É como o texto diz, Deus precipitou no inferno. Se o inferno é a sepultura que se explica este versículo. Como se explica um anjo em corpo mortal físico para uma sepultura? Os ímpios serão lançados no inferno, assim como o céu é um lugar de gozo e prazer. De tudo que a pessoa precisa para a sua felicidade, o inferno é o contrário. Nada do que a pessoa necessita, ela recebe no inferno. No céu é a felicidade absoluta, a paz. No inferno é o sofrimento total, o cálice da ira de Deus. A alma que for para o inferno ficará impedida de ter tudo quanto a sua natureza pede. Ali não será satisfeita nenhuma de suas necessidades. Em Lucas capítulo 16, versículo 24, a parábola que fala sobre o rico e o Lázaro. No inferno, aquele homem necessitava de água para refrescar a língua e não tinha. É sede sem alívio. Suas necessidades aumentarão, e o pecado clamará, gritará e não será atendido. Não terá o que quer. Estou atormentado em chamas. Assim como no céu há o processo da santidade e do bem. Concluímos que no inferno há progresso na maldade, que está escrito em Apocalipse capítulo 22, do versículo 11. No inferno, o pecador continuará a pecar até chegar ao máximo, e aquilo que ele não será prazer, mas o tormento. Ele quer parar de fazer aquilo e não consegue. É tormento. Segundo Lucas capítulo 16, a pessoa se lembrará do passado e sentirá saudade insaciável e terá grande remorso, arrependimento. Mas nessa hora, se eu soubesse, não teria vindo para cá. Tarde demais, tarde demais. A pessoa sofrendo ali e sabendo que não mais sairá do inferno, do Guiena, para sempre. Para sempre. Há uma grande abismo entre o céu e o inferno. E o pior, que a Bíblia diz que todos os pecadores receberão o salário dos seus pecados. Está escrito lá, Romanos capítulo 6, versículo 23. E Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, a separação da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, Isaías 59, 2, os vossos pecados. Amados irmãos, perguntamos qual é o desejo de Deus para o pecador. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 29, Deus não quer, Deus ama você. Não quer que seja condenado por isso. Em João capítulo 3, versículo 16, providenciou a salvação, a crucificação, a ressurreição, o sangue purificador. Reflita, o inferno existe.